Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje eu vou contar pra vocês como eu organizo minha rotina. Esse é um assunto muito bacana que eu gosto de falar com vocês, de conversar com vocês a respeito. Vocês sabem que eu já tenho vários posts e vários vídeos aqui no blog e no canal sobre isso. E se você der uma olhadinha nas playlists do canal, você vai ver que tem uma que se chama Organização. Essa playlist fala sobre organização do tempo, como você trabalha com prioridades, como você escolhe o que vai fazer primeiro, enfim, como você faz para alcançar os seus objetivos. É muito legal, então dá uma olhadinha na playlist, eu vou linkar ela aqui embaixo, assim você não precisa procurar, só clicar no box de informações que já vai estar o link para você clicar. E hoje eu quero compartilhar uma experiência bem atual, bem recente mesmo, que eu estou vivendo a respeito de organização de rotina. Para quem já me segue no Snapchat, já vem acompanhando com o tempo o meu avanço nesse caminho. Eu sempre fui muito organizada, isso foi algo que eu sempre fiz questão de manter, um hábito que eu gosto muito, me faz bem saber que tá tudo no lugar, saber que todas as minhas atividades têm um horário que vão acontecer, então isso é muito bom pra mim. E só que depois que eu saí do meu emprego anterior e eu me mudei pra cá, confesso que tive uns problemas para engrenar, minha casa estava muito bagunçada, porque mudança, vocês sabem como que é. Aí eu mudei de emprego, então era outra rotina. Enfim, eu ficava toda embananada. Mas, olha, para vocês terem ideia, vai fazer um ano em outubro que eu me mudei para cá. E agora que eu comecei a pegar o ritmo e a voltar à minha rotina de organização. No Snapchat eu mostro o meu dia e eu mostro para as pessoas já há algum tempo atrás alguns métodos que eu tenho tentado para me organizar. E hoje eu vou falar sobre eles e como que eu me saí neles e qual que eu prefiro. Eu vou falar sobre o planejamento semanal, sobre o planejamento mensal, sobre o planejamento diário e o método que eu tô usando, tá? Então, se você quer me seguir no Snapchat, procura lá Dica Pra Hoje, tudo junto, e aí você vai me encontrar, e aí você pode acompanhar a minha rotina lá. Acompanha quase que ao vivo comigo, porque você pode ver os vídeos na hora em que eles são transmitidos, tá bom? Bom, vamos lá. Falando primeiro sobre o planejamento semanal, que foi um que eu já falei pra vocês. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo o link onde eu tenho a agenda. Eu mostro pra vocês a agenda. Foi um método de organização que eu gostei muito, que deu muito certo pra mim. Até então, era a minha agenda preferida. Eu conseguia ver minha semana, porque quando eu abria era de segunda a domingo. Então eu olhava e via exatamente o que eu tinha pra fazer. Então se alguém falasse assim, Joyce, na quinta-feira você pode me dar uma aula de inglês? Eu abria a minha agenda, não precisava ir correndo pro dia. Eu via lá a minha semana, que horas você quer? 7 horas? Olha, 7 horas não dá, eu tenho um compromisso X. Pode ser 8h30? Então eu abria minha agenda e conseguia me organizar, não acontecia de eu atropelar, de eu marcar alguma coisa e esquecer, porque todos os dias da semana estavam abertos para mim. Mas olha só como é uma questão de fase. Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo fazer esse planejamento semanal. Mas por causa dessa fase que eu tô vivendo, então você tem que encontrar um método que melhor se adequa a você. Você tem que encontrar aquilo que você gosta, que dá certo, que você tem prazer em anotar, seja então seu celular, seja então um computador, um bloco de notas, seja o que for. Se você gostar do planejamento semanal, você pode até pegar uma folha sulfite, separar os dias e escrever o que você quer. E aí, eu tenho um modelo que eu vou mostrar pra vocês. Folhas que eu peguei na internet e imprimi. Ai, Joyce, eu quero, me dá onde você encontrou. Gente, eu não sei onde eu encontrei. Por quê? Porque eu peguei no Google, coloquei planner weekly planner, sei lá, planner da semana. E aí eu encontrei, mas fui na imagem, achei essa bonita e imprimi. Então você pode fazer o mesmo, você pode entrar na internet, colocar lá planner, colocar lá a organização da semana. Com certeza tem vários modelos bonitinhos que tem a sua cara, que tem o seu estilo para você imprimir e você anotar. Infelizmente esse tipo não deu certo para mim, gente. Como eu falei para vocês, o semanal não se adaptou, não me adaptei mais a ele. Por mais que seja bonitinho, e eu escolhi bonitinho para me incentivar a usar, eu me perdi, eu esquecia de anotar, esse espaço era muito pequeno, enfim, eu não gostei.
Hoje eu não consigo mais usar, mas você pode tentar, você pode ver se esse método se adequa a você. Foi muito bacana pra mim, hoje não mais. Falando sobre planejamento mensal, como que acontece? Eu não tenho nenhum pra dar pra vocês, mas geralmente nas agendas vem, hoje em dia, né, não as agendas escolares, agendas mais para adultos, vem uma página que é o mês inteiro, todos os dias. E aí como que as pessoas fazem? As pessoas colocam todos os compromissos ali, não trabalho, rotina, tarefas, mas colocam compromissos. Então, médico já sabe que vai, coloca lá no dia. Visitar fulano, casamento do cicrano e pagar alguma coisa, então já coloca direto ali. Pra mim também não dava certo, porque se eu tivesse o mensal, eu teria necessidade de ter um outro, porque as tarefas em si, eu não conseguia colocar lá no calendário. E o calendário, ele não é tanto para tarefas, ele é para compromissos, então ele tem essa finalidade. Então pra mim também não deu certo. Eu queria alguma coisa que desse certo para tudo, para tarefas, para compromissos, para tudo que eu tivesse que cumprir. Então esse também não deu certo para mim, mas você pode tentar. Se você é disciplinado, se você é organizado, não tem problema em anotar os compromissos no calendário, depois passar outros compromissos que não couberam ou tarefas para um outro papel, para outro caderno, enfim, você pode tentar também. É um método que vale a pena tentar. Se não der certo, você desiste e tenta outro, tá? E agora vamos para o que eu gostei, que é o diário. Eu sempre falo para vocês a importância de você planejar o seu dia. E antigamente, no planejamento semanal, eu separava a noite do domingo para planejar o restante da minha semana. Mas como eu falei para vocês, não estava dando certo. Nem todo domingo eu fazia, ou eu fazia e esquecia de colocar alguma coisa, ou eu me embananava porque quando marcavam alguma coisa comigo eu nem olhava para ver se já tinha um compromisso, então não estava dando certo. Aí eu tentei fazer o planejamento diário. Eu fazia assim, na noite anterior eu planejava o dia seguinte. E também não deu certo. O que tá dando certo pra mim hoje? É um planejamento diário, só que eu planejo no meu próprio dia. Também pra quem me segue no Snapchat sabe dessa nova fase que eu estou vivendo de produtividade a 1000. Então eu acordo mais cedo e eu pego o meu caderno, que eu já vou mostrar pra vocês. E aí no caderno eu anoto tudo que eu tenho para fazer no dia. Minha mente está fresca, já fiz minha atividade física, tomei meu café ou estou tomando meu café, e enquanto eu vou comendo eu vou anotando. E eu dificilmente esqueço alguma coisa. Na verdade, para falar a verdade, eu não esqueci de nenhum compromisso até hoje, desde que eu comecei o meu planner, o meu bullet journal. E aí vem o método. Eu faço organização diária e eu uso o bullet journal. Se você jogar na internet, eu vou colocar o nome aqui na tela para você saber como escreve. Você vai ver várias imagens, com certeza você já viu a foto de algum bullet journal. A pessoa pega um caderno, geralmente sem linha nenhuma, vai, coloca os quadradinhos, o que ela tem para fazer. Quem é mais criativo coloca lá desenhos, coloca outros tópicos, enfim. Eu achei esse método muito bacana, eu personalizei o meu. Ele não parece com os bullet journals que você vê por aí na internet, todos lindos e bem feitos e tal, mas eu gostei muito, muito, muito da ideia. Para vocês verem como eu tentei fazer o planejamento mensal, ó, eu falei que eu não tinha, eu tenho aqui. Maio, eu coloquei, daí deu errado, porque aqui eu ia estar fora a trabalho, mas eu tinha marcado aula, tá vendo? Eu, sem noção, como que eu marco aula se eu não vou estar nem na cidade? Tipo, louca. Mesmo que fosse aula por Skype, eu não tinha como, porque a rotina era muito intensa. Então, realmente, o mensal não deu certo. E aí, no Bullet Journal, eu tenho algumas páginas que eu coloco, você pode ver de acordo com a pessoa. Eu procurei na internet, vou linkar o canal que eu encontrei o melhor aqui embaixo. E peguei algumas ideias, coloquei algumas minhas, e esse é um caderno personalizado. Como vocês podem ver, é um caderno normal. Esse aqui é de capa dura, mas é um caderno normal, ó, com linhas, tá vendo? Nada demais, nenhum segredo, não é da marca X, não é 10 mil reais, é um caderno normal que eu comprei baratinho na Calunga. Aqui eu coloquei os meus livros lidos, por quê? Porque acabava o ano e eu não lembrava quantos livros eu tinha lido, ou quais, ou a história. Então agora eu olho e eu li esse livro, legal. Aqui tem os projetos para o mês, então aqui, quem também me segue no Snapchat sabe dos projetos que eu estou falando.
Gente, vocês têm que me seguir no Snapchat. Se você não me segue, procura dica pra hoje. É muito legal. Então aqui eu coloco os meus projetos pro mês e separo em etapas. Então aqui no caso tem 2 projetos que eu vou contar durante essa semana, por isso que eu não tô contando agora. Amanhã e quarta-feira, amanhã, quarta e quinta, eu vou contar pra vocês. Enfim, os próximos dias, tá? Eu vou contar esse projeto, os 2. Aqui eu tenho um... Ai, gente, aqui tem muita folha. Esvazie a sua mente. Nele eu coloco todas as minhas ideias. Ideias que eu tive pro dia, ideia de alguma coisa bacana pro blog, ideia de alguma coisa que eu quero fazer. Eu já coloco aqui pra não esquecer. Então por isso que eu coloquei o nome Esvazie aqui sua mente. Porque a gente fica confiando na mente e depois não dá certo, a gente fala que a culpa é da vida que não deu certo. Não, é da sua memória que falhou e você não escreveu. Aqui eu coloquei um agradeça. Nesse agradeça, eu coloco um agradecimento diário. Alguns dias eu pulei, confesso, porque eu esqueci, mas a maioria tá preenchido. Então, é bem legal para você ter um resumo do seu dia, o que foi bom ou alguma coisa que marcou, que vale a pena agradecer. E a gente tem que ter coração grato. Então, parar para pensar em alguma coisa que aconteceu para agradecer faz bem pro coração. Você fica buscando o que aconteceu de bom no meu dia, quem que eu conheci que foi legal, que experiência que eu tive, que acontecimento me marcou. Então, muito legal essa parte. Aqui eu coloco os vídeos do dia, só para ter um controle mesmo, quais vídeos eu pus, para eu saber os assuntos, para me organizar, enfim. E aí tem algumas páginas que eu deixo aleatória para eu colocar o que eu quiser. Nesse caso, se você me segue no Instagram, você já viu a foto dessa página aqui. No Instagram, gente, eu tô como Joyce C. Coelho. Olha aqui na tela para você me seguir, Joyce C. Coelho, tá? Me procura lá no Instagram para você acompanhar as fotos, minha vida em fotos. Então aqui eu coloquei a missão do Dica para hoje. Eu faço isso de tempos em tempos e só para vocês saberem, o Dica para hoje tem a missão de trazer reflexões, promover mudança de comportamento, mostrar que é possível, incentivar a busca por conhecimento e por crescimento pessoal, compartilhar experiências e aprendizados. Então, tudo que o Dica para hoje transmite é sempre com esse objetivo. Bacana, né? E aí, dentro dessa missão, quais tipos de posts se encaixam no Dica para hoje? Por quê? Porque eu estou reformulando o blog, os assuntos, vocês já devem ter acompanhado isso também que eu já falei para vocês, o blog está um pouquinho parado, mas eu estou pensando nele com muito carinho, tá bom? Aqui tem algumas páginas minhas de coisas que eu quis fazer. E aqui começa o meu dia. Então, tá vendo que são vários bloquinhos, porque aqui são vários dias. Eu não coloco uma página por dia. Porque senão, por exemplo, nesse dia eu só precisei fazer essas tarefas. Aí ia ficar tudo aqui em branco, jogar fora? Não dá, né? Desperdício não dá, gente. Então aqui eu coloco tarefas, as coisas que eu preciso fazer naquele dia. E aí uma coisa muito legal não encare sua agenda, seja qual método você escolher, não encare como uma lista de desejos. Eu gostaria de fazer a faxina. Aí coloca lá, fazer faxina. Eu gostaria de tirar pó dos cantos da parede. Aí você coloca lá, tirar pó. Na verdade, gente, é o que você tem que fazer. É aquilo que você precisa fazer no dia e não o que você gostaria. Isso que você gostaria é sinal que não é obrigado agora. Então, você vai ficar empurrando, porque não é nada mais frustrante do que você olhar a sua lista e ver que você não fez um monte de coisa porque, na verdade, não era prioridade. Você tinha outras coisas que você realmente precisava fazer. Essas coisas que você precisa fazer são as suas tarefas e elas precisam estar aqui para você não esquecer. Então, coisas que eu preciso fazer todos os dias. Eu tô lendo o livro Steve Jobs, então eu sempre coloco para mim ler pelo menos um capítulo por dia. Às vezes acontece de eu ler 3, 4, eu leio antes de dormir, mas pelo menos um capítulo eu tenho que ler, até porque o livro é da minha empresa, é da biblioteca da empresa, e eu tenho que devolver, então, e tem 40 capítulos. Então eu coloco pra mim essa missão. Eu tava lendo um outro livro junto, que é o do Gustavo Cerbasi, que eu já fiz resenha, vou postar ele aqui embaixo. Então eu também colocava, ler um capítulo por dia. E aí eu terminei o livro. Eu coloco as minhas aulas que eu dou, planejar a aula, dar a aula, fazer a publicação do vídeo no Face, fazer atividade física, enfim. Eu coloco o que eu tenho que fazer. E aí, vocês estão vendo? Eu tico tudo que eu vou fazendo. E aí é muito legal, porque aí você vê que você cumpriu tudo. Gente, a maioria... Deixa eu ver.
Olha, de tudo aqui tem no máximo 2 dias que eu não tiquei tudo, entendem? Então eu coloco realmente o que eu preciso fazer. E aí no caso aqui vocês estão vendo, olha, tá riscado. Por quê? Porque, por exemplo, aqui eu tinha fono, eu faço fonoterapia e eu não consegui porque eu fiquei presa no trânsito. Eu demorei quase 1h30 para chegar e perdi a hora por causa do trânsito. Então eu não consegui ir. Então não foi culpa minha. Eu risquei. Coloquei aqui que eu ia visitar uma família, só que eles desmarcaram em cima da hora, quando eu já estava praticamente lá. Então risquei aqui também. Mas geralmente, se eu não fiz porque por incapacidade minha, por falta de organização mesmo do meu tempo, eu deixo em branco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui algum. Aqui, no dia 6/5, eu deixo em branco. Ó, eu não acordei no horário que eu queria e eu não li o capítulo do livro que eu precisava ler. Então eu deixo em branco. E aí eu faço no dia seguinte, entendeu? E olha, não acontece de eu ficar acumulando pro outro dia. E o legal, como é caderno, aqui uma das tarefas era eu planejar a aula de inglês da minha aluna. Então eu já planejei aqui do lado. Assim não tenho problema de, meu Deus, onde? Um outro caderno para isso? Não, eu já faço aqui, entende? É muito prático. Aí aqui eu já coloquei os posts da semana, que são os posts para essa semana agora. Já tem todos os temas aqui. Aí eu não sou muito boa para desenhos, essas coisas, então eu vou só arrumando na medida que eu posso. E aqui, gente, no fim, eu tenho os meus objetivos para 2016. Então, eu tenho algumas coisas que eu quero alcançar. E aí eu coloco aqui e já separei em etapas. E aí tem os quadradinhos, cada vez que eu conseguir realizar, eu vou ticando. Então é muito legal. Esse método, por enquanto, é o que melhor se adequou a essa fase que eu tô vivendo. Eu tô gostando muito de ter essa liberdade, de ter um caderno e eu escrever o que eu preciso, escrever o que eu quero fazer pro meu dia. Isso de fazer também logo pela manhã me ajuda muito mais. À noite eu tô cansada, quero terminar logo, talvez por isso eu não conseguia fazer, porque eu não queria parar e fazer, imagina, a semana inteira. Então, não dava certo. De manhã é o período ideal para mim. E você, qual é o método que você mais gosta de usar para se organizar? Qual desses aqui te interessou ou qual desses você já usa e quer contar para mim a sua experiência? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É para te incentivar a se organizar. Eu sei que tem muita gente que me escreve, que fala, Joyce, eu não consigo me organizar. Aqui está a gente falei 3 métodos, hein? Tenta um deles, depois me conta como foi. E não vale dizer, Joyce, não adianta, eu sou desajeitada, eu sou desorganizada. Não, isso é disciplina e foco. Se você tiver disciplina e se obrigar todo dia a fazer, você vai conseguir fazer. Com o tempo você pega o jeito, vira hábito e você não vai conseguir viver sem, tá bom? Então curte esse vídeo se você gostou, compartilha nas nossas redes sociais, deixa pra mim o seu comentário e a gente vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!